começo do nosso vídeo, quero fazer a apresentação do nosso porta-joia personalizado com a tampa de MDF toda trabalhada para que seja impermeável e possa ter a devida higienização. Ele ficou todo trabalhado dessa forma, linda, maravilhosa e perfeita. Então, vem comigo para a próxima etapa. Nosso primeiro passo vai ser cortar a lixa em pedacinhos quadriculados, para facilitar nós tirarmos essa película que vem na nossa base de MDF. E logo em seguida, vamos pintar a parte que vai ficar para nós de preto, para combinar com a nossa linha de base, que será o preto. E abaixo, nessa outra superfície, nós vamos pintar de branco. Só que para isso, nós vamos ter que lixar dessa forma. Não é preciso muito, com um leve toque, somente para deixar a superfície aderente à nossa primeira camada de tinta. Depois de ter lixado com toda delicadeza uma parte, vamos virar. A parte que vai ficar abaixo da nossa tampa, ela geralmente fica com essas manchazinhas aqui, que eu acredito que seja da máquina de cortar. Então, aqui nós vamos ter que ter uma pressão um pouco maior, para que essas manchas sejam totalmente removidas. Para só depois passarmos o paninho para remover todo e qualquer excesso de pó, para daí então aplicarmos a primeira camada da nossa tinta. E não vamos usar pincel, nós vamos usar a nossa esponjinha com leve batidinhas sobre o MDF, porque como a superfície aqui e os detalhes são muito fininhos, com o pincel ele iria escorrer para o outro lado, e não é isso que a gente quer. A gente quer somente a parte superior desta plaquinha que fique pintada. Então, para isso, nós vamos usar a nossa esponjinha. Assim, a gente tem maior controle da tinta não chegar a escorrer da base, passando para o outro lado, já que um lado vai ser preto e o outro branco, ou seja, dois tons bem destacados um do outro. Então, a gente não quer isso. Para isso, todo cuidado nós vamos ter nesses detalhes. Desculpa se eu estou falando e estou lixando ao mesmo tempo. Mas é que eu queria mostrar para vocês o pozinho que fica, que é esse que nós vamos retirar agora. Lixada frente e verso, podem perceber que ela já ficou sem aquelas manchas, a parte do verso. A nossa tinta
uma dica super importante: quando vocês começarem a pintarem, deixem a base apoiada em algum lugar, sobre uma mesa, uma janela, porque eu não sei onde vocês vão querer pintar a base de vocês, porque senão, além da gente se sujar em excesso desnecessário, também corremos o risco ultrapassar a outra face, que na verdade não é isso que a gente quer. Então, fica a dica preciosa: apoiem sobre algum lugar para que vocês possam começar a dar as suas pequenas batidinhas para o início da pintura. Vamos usar essa parte amarelinha aqui. Vamos tirar o excesso. E vamos aplicar na parte que vai ficar para cima. Com leve batidinhas, nós vamos cobrir toda essa parte, sempre cuidando para não ficar com excessos. Assim, nós vamos cobrir toda esta parte. Sem ter o excesso da tinta, nós não vamos correr o risco de ter respingos para o outro lado. Então, vamos lá, com toda a paciência e delicadeza que todo trabalho artesanal deve ter, vamos cobrir toda essa partezinha. E o bom é que a tinta, para quem já trabalhou PVA, ela seca super rápido. Então, quando nós tivermos coberto toda a parte desta base, ela já vai estar automaticamente secando. Uma vez que nossa placa já foi devidamente preenchida, todos os espaços com a tinta, com a nossa ajuda da esponjinha, uma vez seca, podemos perceber no toque das mãos que ela está áspera, pois é essa parte áspera que nós vamos voltar a lixar, da mesma forma que lixemos antes, com toda a delicadeza. E também para vocês perceberem aonde, não sei se dá para perceber, aonde a tinta não chegou a cobrir toda a superfície. É essa que nós vamos voltar a dar mais uma mão de tinta para que ela possa ficar completamente pretinha em todos os seus detalhes. Vamos novamente lixar delicadamente. E assim que a gente lixa, a gente passa os nossos dedos e já sentimos que ela ficou extremamente lisinha. Então, não há necessidade de se lixar muito. Se dependendo do clima da cidade de vocês, essa parte aqui pode ser, sim, acelerada com o secador de cabelo. Para quem quiser agir rápido, pode fazer isso. Vamos lixar tudinho. Depois de lixado, vamos de novo passar o nosso paninho para poder tirar os excessos. E olhem, do outro lado não escorreu, então vamos tirar o excesso e vamos vir de novo com a nossa tinta, bate, tira o excessinho e vamos vir de novo e cobrir toda a superfície novamente, da mesma forma que fizemos antes. Só que agora, além de ter a segunda camada, também vamos preencher aqueles micro espacinhos que ficaram sem serem cobertos. E esse é o nosso próximo passo. Bem, como vocês podem observar, está toda pintadinha. Eu também tô pintadinha. Não se preocupem que essa tinta aqui, ela é facilmente removida com essa mesma tipo de esponjinha, água e sabonete. Mas faça isso rápido, tá? Porque senão, sabe como é que é? A pele da gente logo sente.
Vamos deixar novamente secar, já está quase seca. Podemos usar, para acelerar esse processo, o secador de cabelo, e depois disso vamos vir novamente e passar a nossa lixinha delicadamente. Vamos partir para o mesmo processo que fizemos nessa parte superior da nossa plaquinha de MDF, para o lado avesso dela. Só que com a diferença que vamos usar a tinta branca, mas o processo será exatamente o mesmo. Vamos lavar a nossa esponjinha, a nossa base, que usamos para despejar a tinta, e vamos começar. Perceberam que foi só essa leve passada? Tiramos o pozinho. Ela ficou opaca, mas não se preocupem, porque depois com o verniz e uma outra passagem leve de uma técnica que eu vou usar para não deixar ela totalmente preta, vai tudo se suavizar. Vamos descartar essa lixinha aqui com preto, vamos usar uma outra novinha e vamos novamente com todo o processo, apoiando sobre a mesa. Vou tirar meus dedos aqui de baixo para que não fiquem tão sujos como ficaram com a tinta preta. Vou colocar aqui, tirar o excesso, tirar bem o excesso e começar a cobrir todas as partes com a tinta branca. Vamos fazer exatamente o mesmo processo que fizemos do outro lado. Exatamente a mesma coisa. Segunda mão da tinta já passada. Um conselho que eu vou dar para vocês, deveria ter dado logo no início, é claro. Eu estou usando essa base aqui da mesa branca para não ter poluição visual para vocês, mas quando vocês forem pintar, usem um encarte, porque senão a bagunça vai ser grande. Apesar de que essa tinta sai facilmente, uma vez que se está se usando, óbvio que vamos ter umas sujeirinhas aí. Como vocês podem ver, a parte pretinha ficou assim e a outra partezinha ficou assim. Ela não ficou totalmente branca por causa da madeira MDF, então ficou um branco meio gelo assim. E antes que vocês me perguntem, mas Johnny, por que que você está pintando essa parte, já que nós vamos usar uma intertela grossa e um tecido? Então, essa parte aqui não vai aparecer. Sim, meus amores, ela não vai aparecer, mas quando eu coloco alguma coisa aqui no canal, é porque antecipadamente eu já testei tudo, os prós e os contra. E quando eu fiz essa primeira peça, eu também pensei assim, e não pintei, e coloquei a intertela com a cola. Só que com a cola direto na base de MDF crua, ela manchou a intertela e eu tive que descartar o trabalho, infelizmente. Então, quando eu digo para vocês que esse processo é necessário, é para que não corra esse tipo de problema, causando um verdadeiro desastre numa peça tão linda, não dá para desperdiçar. Então, a gente tem que seguir o passo a passo, sem pular nenhuma etapa e seguindo cada processo para que a gente possa transformar essa base de MDF linda, maravilhosa e impermeável, sem manchas. Agora, com a nossa base já pintada do lado direito e avesso, eu coloquei aqui numa superfície que vocês possam ver qual será o nosso próximo passo, antes de passarmos o verniz. Agora, o porquê, a utilidade
a escova de dente que não está mais em uso, tá? Eu vou colocar aqui dentro da cor que faz parte do fio. E para dar respingos nesta placa, para que ela possa ficar o mais parecido possível com o nosso tecido e fio da malha, eu vou usar da seguinte forma. Ela está toda a base pintada em preto. Eu vou pegar com o meu dedo e vou pressionar aqui, vou erguer para que vocês possam ver melhor, e vou fazer isso aqui. Não sei se dá para vocês verem, mas depois eu posso mostrar melhor. Eu vou fazer isso por toda parte. Para não haver respingos mais grossos, vocês devem de tirar o excesso também da escova de dentes antes de fazer esse processo. Aqui não é preciso muito nas bordas, porque depois vai ser coberta com o fio de malha. O interessante seria essa parte aqui, que é a que já está. Eu não sei se dá para vocês verem, acho que dá, para ver como é que ela ficou. Ela ficou com esses micros respingos. Então, desta forma, ela não ficou totalmente preta. Acho que dá para vocês verem, né? E esse é o nosso segredinho. Agora, vamos esperar secar e partiremos para o próximo passo. Assim que estiver pronto com os respingos, uma dica que eu dou para vocês é que quando forem utilizar a escova de dentes, mantenham sempre ela na mesma distância para toda a superfície, para que possa, todas as vezes que você flexionar as cerdas, ela ter por igual todos os respingos, sem nenhum excesso. Também, claro, para não ter excesso, é necessário que se tire esse excesso de tinta nas cerdas antes de vir trabalhar. Se vocês perceberem, são micros pontinhos, respingos. Agora, nosso próximo passo é agora, vamos pegar a nossa intertela, que tem que ser a de tecido, porque nós vamos usar cola e também tinta de tecido nela. Desde que seja a mais grossa, pode ser a de colar ou não, porque isso não vai alterar o resultado. Uma vez tendo ela aqui na cor branca, eu vou medir a superfície aqui que eu vou usar e vou delinhar com o lápis, porque eu sei que é essa parte aqui que eu vou precisar. Eu vou cortar duas partes iguais a essa. Vou cortar, porque eu vou precisar de duas. E a primeira, depois de ter recortado, eu vou pintar ela com a tinta de tecido da Acrylex. Agora, vamos pintar essa parte aqui, que é a que vai aqui abaixo. Eu escolhi essa cor aqui, é a mais próxima da cor do fio da malha que eu vou usar, então eu optei por essa. E existe duas formas de se destacar esses furinhos que logo a mais nós vamos usar. Da seguinte forma, ou a gente pega com o perfurador e perfura, demarcando cada um deles, como eu estou fazendo aqui. Ou vocês também podem fazer essas perfurações com
um outro objeto, como uma agulha grossa, ou até mesmo aquele aparelhinho de solda ligado à energia elétrica. Dá para se fazer assim. Mas não coloquei nenhuma dessas ferramentas aqui no material, porque eu não pretendo usar com vocês. Eu vou deixar algo mais simples, como somente uma tesoura e um recorte. Caso vocês queiram usar uma dessas outras ferramentas, vocês fiquem à vontade, façam de acordo com o que fique mais fácil para vocês. Para que todos tenham acesso a fazer esse porta-joia, eu decidi fazer do método mais simples possível. Agora sim eu vou usar aqui um encarte, porque vai vazar. Daqui para cá vai vazar. Então, eu vou simplesmente, com o pincel, pintar toda essa parte aqui, sem segredo algum. Vocês também podem estar me perguntando, mas Joane, eu não poderia colocar um tecido aqui de uma cor só, que fosse da cor escolhida? Poderia, mas eu não tinha agora em mãos. E também levei em consideração de que esse método aqui seria mais fácil e mais prático. Mas também, se vocês querem colocar um tecido estampado aqui, é que eu acho que já um tecido estampado já vai ter na parte interna da nossa tampa. Então, acredito que seja muita informação. É a minha ideia. Mas esse é um gosto meu e da cliente para a qual eu estou fazendo esse porta-joia. Nada, isso define que vocês também terão que fazer dessa forma. São apenas dicas que eu estou passando e mostrando vocês, lógico, como eu estou fazendo. Com a nossa segunda parte recortada da intertela de tecido grossa, agora chegou a vez de eu trabalhar com ela, que vai ser a parte interna da nossa tampa. Já coloquei aqui no recipiente a nossa cola, que nós vamos usar. E vai chegar a hora de eu decidir qual desses 3 tricoline eu vou usar para a minha parte interna. Confesso para vocês que está sendo uma decisão bem difícil, né? Porque todos os 3 são muito bonitos. Mas, como é para uma cliente, ela já escolheu, já optou por esse daqui. Então, será esse, a parte interna da nossa tampa. Em outro vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer um outro porta-biju, porém, sem ser personalizado, mas sem deixar uma característica bastante, digamos que, adocicada, usando apenas um tecido. Mas, se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um comentário de que vocês estão prontas, todos prontos para assistirem essa nova videoaula. E, gente, sem esquecer, todo o trabalho em MDF, tratado como nós estamos fazendo aqui, que assim vocês têm em qualquer parte do país acesso a esse material, mas, porém, entretanto, impermeabilizado, para que possa ser feito a higienização desta peça, porque afinal de contas, ninguém merece ter uma peça tão linda, maravilhosa, já com esse nome, porta-joias, e quando estiver sujinho, a gente ter que descartar. Então, por isso que nós estamos tendo todo esse cuidado, esse processo, esse tratamento com a nossa plaquinha de MDF, para que isso no futuro não aconteça. Agora, já definido o tecido que a cliente quer, eu vou colocar ele sobre essa base, vou pegar a parte áspera dele, porque ele tem uma parte lisa e outra parte áspera. Eu vou colocar na parte áspera porque ela vai aderir melhor esse tecido. Vocês devem estar se perguntando, mas Joane, eu tenho um tecido tão bonito
só que ele não é tricoline. Eu posso usar aqui? Olha, vou ser bem sincera a vocês. Eu só testei com o tricoline, porque eu sei que o tricoline aceita não só a cola, como também o nosso verniz. E já outro tecido teria que ser testado antes, num pedacinho pequenininho, para saber se ele vai aceitar ou não esses materiais. Até porque se trata de um produto químico. Então, a gente tem que ver qual é a reação do tecido. Se não vai manchar, se não vai alterar a cor. Mas se vocês fizerem o teste e tiver tudo ok, perfeito, sigam em frente. Bem, então, eu vou colocar aqui também, porque vai vazar. Vou pegar o meu pincel e vou simplesmente passar a cola aqui, por toda a superfície também, e depois só vou vir aqui e colar esse tecido. Claro que também vou deixar secar no devido tempo, para que fique bem sequinho, porque depois nós vamos aplicar o verniz. E para isso, sim, essas partes têm que estar bem sequinhas, porque nós vamos impermeabilizar e isso vai ficar para todo sempre. Então, temos que ter esse cuidado de deixar sempre tudo muito bem sequinho, no seu devido tempo, para não alterar nenhum desses processos. Pode ser feito com secador de cabelo? Pode. Não tem problema. Se vocês tiverem pressa de fazer a peça, podem fazerem esse aceleramento com o secador de cabelo. Todo o processo pronto. Chegou a hora de colocar o tecido aqui. Vou tirar as bolhas. Se vocês quiserem já passarem a segunda demão de cola aqui em cima do tecido, pode, não tem problema nenhum, porque como nós vamos deixar secando, o ar vai passar de um lado para outro, então não tem nenhum problema. Nós já podemos vir agora com o restante da cola e já passar sobre esse tecido. Não se preocupem, porque essa cola some, ela não vai alterar a cor. Por isso que eu me refiro para vocês. Temos que saber qual é o tipo de tecido que a gente vai usar e se ele aceita esse tipo de material que a gente está usando. Então, se querem usar outro tecido que não seja o tricoline, por favor, testem antes. Coberta toda a parte com uma generosa camada de cola. Quando eu digo generosa, não é uma camada grossa, e sim uniforme, porém generosa. Agora, também, ó, vamos descolar e vamos levar para secar. Quando estiver seca, eu volto para a gente dar continuidade.